Essa debandada de investidor estrangeiro já começou a preocupar muita gente. Há clientes meus perguntando, Luan, e aí, isso preocupa? Eu entendo essa preocupação, porque afinal de contas, é muita volatilidade. Eu já falei em outro vídeo que a nossa bolsa é muito volátil, precisa ter estômago, que é o principal órgão do investidor segundo Peter Lynch. Ainda mais na bolsa brasileira, meu amigo. Só o dividendo salva. Guarda essa, porque o dividendo é dinheiro no seu bolso enquanto as ações estão caindo. Só o dividendo salva, porque quando as ações estão caindo, sem você receber nenhuma remuneração, a dor é pesada. É muito mais pesada. Então faz muita diferença sim. Quando o cara fala para mim, dividendo não faz diferença, eu pergunto para esse cara: você tem lá a sua empresa, né? Tem, meu CNPJ. O dinheiro que está no CNPJ, na conta pessoa jurídica, você pode fazer o que você quiser com ele? Não posso, né? Não posso pagar conta pessoal, se não dá problema na receita. Então como assim é a mesma coisa? O dinheiro na sua pessoa física e o dinheiro dentro da empresa? Não é a mesma coisa. Só por aí você já vê que não se sustenta a afirmação puramente teórica da irrelevância dos dividendos. Especialmente num país onde até 50 mil reais o dividendo é isento. Então existe uma eficiência fiscal. Só coloquei isso aqui em pauta, mas o ponto é preocupante? Deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, gringos retiram quase 5 bilhões da B3 em um único dia após recado do JP Morgan. Já mostrei em outro vídeo que o JP Morgan, o maior banco de investimento em valor de mercado do mundo, esse banco aqui é referência, ele soltou um relatório recentemente falando, olha, cautela com o Brasil. Vou rebaixar aqui o Brasil, tá? Porque tem cenário eleitoral na frente, o mercado tá subestimando, esse tipo de coisa, sabe? Só envolveu política basicamente. Tá, a gente tá em qual mês? Agosto, né? Notícia, JP Morgan. Isso aqui é janeiro, comecinho do ano. E as pesquisas eleitorais eram praticamente as mesmas em termos de resultado. 2026 pode ser mais um ano com forte entrada de estrangeiro na bolsa brasileira, avalia JP Morgan. Eles acertaram, mas será que eles não geraram uma profecia autorrealizável? Ou seja, porque eles disseram que entraria dinheiro estrangeiro, que na verdade entrou dinheiro estrangeiro, como a referência mundial em termos de investimentos disse que vai entrar capital no Brasil, é por isso que entrou capital no Brasil. Toma cuidado, tá? E agora, uma mais recente. Ainda que ela diga que tinha cautela ali, em termos de países emergentes, era a principal aposta do JP Morgan. O Brasil. Banco americano segue tendo o Brasil como principal aposta na América Latina, sem compra agressiva. Mas isso em abril. O que mudou de lá para cá? O que mudou para agora se ter um relatório em agosto, extremamente cauteloso, rebaixando a recomendação do Brasil? O que mudou é que você precisa realizar lucro, ou então operar vendido. Esses bancos, eles conseguem criar narrativas para lucrar no curto prazo. Eu não sei se você sabe, mas os bancos e as corretoras têm ali os seus traders de tesouraria, tá? Que são indivíduos que realmente tradam no curto prazo e ganham dinheiro para o banco e ganham comissões. É salário de você ganhar mais de 100 mil por mês. Bons traders, falando aqui no Brasil, por exemplo. A taxa de acerto desses traders, dos bons traders, fica entre 50% a 60%. 60% seria excepcional, mas fica mais próximo de 50%. Você vai falar, é cassino. Não é. Para com isso. Para de cair em narrativa. Não é cassino porque se você, ao acertar 50%, ganha muito mais do que quando você erra, você vai ser lucrativo e bem lucrativo. Não confunda, como diz Nassim Taleb, frequência, que seria minha taxa de acerto, com expectativa, que é o quanto eu vou ganhar ou vou perder em cada acerto ou erro. Isso faz total diferença. Se eu tenho uma taxa de 50% de acerto e erro, só que quando eu erro pequeno, eu perco pouco, porque eu identifico o erro rapidamente, já saio da operação ou reverto, e quando eu ganho, eu consigo ganhar mais, eu serei lucrativo. É assim que funciona. Então, não sei se você consegue entender. Se eu tenho traders na minha mesa de operações, na minha tesouraria, será que se eu criar uma narrativa que é a seguinte, olha, esse é o momento de vender Brasil, vamos operar nessa direção. Esse é o momento de comprar Brasil, vamos operar nessa direção. Será que isso não é lucrativo no curto prazo para o banco? Precisa desconfiar. Por isso que você não tem a menor chance de tentar ficar prevendo preço de mercado. Você não tem a menor chance contra esses gigantes. Eles estão ali só para tirar o nosso dinheiro. A sua única chance na bolsa de valores, única, é olhar para o fundamento econômico de longo prazo de uma empresa. Se você não ir por esse caminho, a sua chance é praticamente zero. É isso que eu busco ensinar aqui nesse canal. E veja, há também ali a narrativa de euforia com o IA, que é uma narrativa correta também, porque o pessoal fica concentrando o capital nos Estados Unidos. 50% do S&P 500 está concentrado em 20 empresas, no final das contas. Só elas que crescem. O princípio 80-20 aí é, na verdade, princípio 99 e 1%.
praticamente isso. Então a assimetria está muito grande lá nos Estados Unidos. As únicas empresas que realmente estão crescendo são essas Big Techs. E aí que eu tenho medo. Porque você tem coragem de colocar teu dinheiro numa euforia como essa? É uma dança das cadeiras. Quem garante que você não vai ser o último a ficar de pé? É como Buffett disse recentemente. Tá difícil de investir num mercado onde o pessoal não é investidor de fato. O pessoal só quer especular, só quer jogar o jogo da dança das cadeiras. E aqui no Brasil não é bem isso, claro. A gente precisa reconhecer que uma série de empresas estão ficando pelo caminho. Esse nível de juro está destruindo as companhias. E eu não estou passando pano para o governo. É um nível de juro que decorre da irresponsabilidade fiscal do governo. Juro é fiscal, gente. Não complica. Juro é fiscal. Enquanto você não tiver um fiscal responsável, o juro vai ser alto e as empresas mais frágeis vão ficando pelo caminho. Só que as mais sólidas vão se fortalecendo e ganhando fatia de mercado. E aí que entra o trabalho de você fazer uma boa filtragem e não ficar buscando pimentinha, não, porque é elas que vão ficando pelo caminho nesse momento de fragilidade da economia brasileira. E quando eu digo fragilidade, eu não estou dizendo que a gente está numa recessão. A gente está encaminhando para isso se continuar por muito tempo do jeito que está. Só que ainda a gente vai crescer, ainda que crescer pouco, mas vamos crescer. E as empresas robustas continuam muito lucrativas. Mas veja, são narrativas. Então, o que está acontecendo hoje? Ó, no dia 11 de agosto saiu quase 5 bilhões. Que é o que a gente falou ali. Depois teve outra saída de 1,6 bilhão. Só que pessoa física está comprando. O institucional voltou a comprar também. E vamos pegar aqui o que estava acontecendo até abril. O estrangeiro só estava comprando, ó. Só comprando. Com raros momentos de saída. Então esse entra e sai. E aí, nesse sentido, a gente tem um Ibovespa que voltou a um PL de 9 vezes os lucros. Tava em quase 12 já. Já não estava tão atrativo. Tava mais difícil. Lembra? Eu estava falando aqui para você. Tá mais difícil de encontrar boas empresas para comprar. Tanto que eu acabei até concentrando bastante minha carteira em BB Seguridade, que era uma das únicas companhias que dava para comprar naquele momento. Aí agora você tem uma série de empresas, é o que eu vou te mostrar na sequência. E outro detalhe que eu quero te mostrar aqui é o seguinte também. Expectativa de inflação. Como está? Com queda. Vai perceber, ó, IPCA com expectativa de 5%. A expectativa era maior que 5%. Selic fechar 3,75%. E GPM também em queda. Se eu tenho expectativa de queda na inflação, se eu ancoro essa expectativa entre os agentes econômicos, eu consigo reduzir o juro, o que é positivo para a renda variável. Outro detalhe também, a curva de juro, que é o juro futuro. O que é o juro futuro, Luan? Para resumir, é basicamente o juro pré. É o juro que eu estabeleço no contrato hoje para um vencimento futuro. É o vencimento que é futuro. Não que eu estou achando que o juro lá no futuro será esse. Não é uma tentativa de prever o juro lá na frente. Não é isso. A Selic lá na frente. Não é isso. Isso não é o juro futuro. Juro futuro é um contrato de juro com base no vencimento futuro. É só isso. Então aqui, por exemplo, ó, para ficar mais claro, essa aqui é a curva de juros. Você pega no site da Ambima. Eu vou pegar a curva de juros de 252 dias úteis. Isso aqui dá um ano. Então, quando a estrutura a termo de taxa de juros, é isso que significa a sigla, pré, tá me dizendo que é 13,81, isso não significa que o mercado está prevendo que em um ano a Selic estará em 3,81. Não é isso. Só significa que os agentes econômicos estão aceitando uma taxa de juro de 13,81 para um ano, para vencimento em um ano. É só isso. E é com base nessa estrutura a termo de taxa de juros que a gente sabe, a princípio, qual é a expectativa do mercado quanto à responsabilidade fiscal do governo. E, de novo, não estou passando pano. Mas veja que, sim, essa taxa está bem alta, inclusive, para vencimentos mais alongados. Só que, até pouco tempo atrás, essa taxa aqui tinha superado 15%. E agora está abaixo de 15%. Então, veja que não houve uma piora fiscal em relação ao que já estava ruim. Não ficou pior do que estava. Então, essa saída de capital estrangeiro, por si só, não significa que eu aumentei as taxas de longo prazo na curva de juros. Não aumentei, na verdade, essas taxas reduziram um pouquinho. Tá vendo? A narrativa? As taxas estão bem altas, de novo, não estou aqui passando pano. Mas é para você entender que as taxas tinham superado 15%, agora estão abaixo de 15%, enquanto isso teve toda essa saída de capital estrangeiro agressiva por conta de um relatório de JP Morgan. Então saiba pegar essas nuances para não cair em narrativa, que é bem difícil, né? A gente é bombardeado por narrativas o tempo todo. E aí eu vou te mostrar aqui no Investidor 10, com os principais setores perenes da Bolsa de Valores,
seja, aqueles mais resilientes, principalmente setor financeiro, de utilidade pública. Utilidade pública eu pego basicamente saneamento básico e energia elétrica. Setor financeiro, seguradoras e bancões, sem essa ideia de banquinho. E o setor de telecomunicações, com parcimônia, claro. Só vou pegar os perenes aqui. Deixa eu pegar aqui o setor bancário. Começar pelo setor bancário. Aqui no Investidor 10 você consegue fazer um comparativo de múltiplos. Os múltiplos, eles são sim olhados, tá? Então não são completamente inúteis, mas você não toma decisão só com base neles, mas é pra gente entender como tá a perspectiva de múltiplo dessas empresas. E aqui em ferramentas, ó, ferramentas de ações, eu tenho o comparador de ações. Eu vou clicar aqui e eu consigo selecionar. Eu vou pegar os bancões da bolsa. Vamos pegar os bancos S1. O que é o S1, Luan? São os bancos mais importantes. São aqueles que representam uma parcela muito pesada do PIB brasileiro. Então eu tô falando do Bradesco, do Banco do Brasil, do BTG Pactual, da Caixa, que não tá na Bolsa de Valores, Itaú e Santander. Então eu vou pegar aqui o Banco do Brasil, vou pegar o Bradesco, eu vou pegar só as ações mais líquidas, né? Nem vou colocar aqui a ordinária, para ficar justa a comparação. Vou pegar o Itaú, do BI4, a preferencial sempre é mais líquida. Santander eu tenho que pegar 11 e BPAC 11. 5 bancos, né? Vou comparar aqui. Nossa, a evolução do lucro é sacanagem, né? Você percebe aqui que o BTG Pactual se distanciou demais dos demais bancos. Mas vamos dar uma olhada aqui nos múltiplos. Índice preço-lucro. Itaú, 9,18. Bradesco, 7,20. Santander, 8,1. Banco do Brasil, 8,58. Na verdade é menos do que isso projetado, mas está 8,58. E BTG, 10,90. Se eu pego aqui, ó, o múltiplo PL do Ibovespa no Investidor 10, na média, só o setor financeiro, eu tô falando de 10,5. Pegando-se aqui uma média mais longa, coloquei aqui 10 anos, pega 10 anos, ó, me dá 12 vezes. Então veja, eu tenho algum banco aqui, mesmo BTG, negociando a 12 vezes os lucros, que foi a média histórica. Nenhum, né, Luan? Nenhum. Todos, até o BTG, que está se valorizando muito, abaixo dessa média. Dividend yield, aí é complicado, né? Esses dois aqui não dá para comparar. Por quê? Porque o Banco do Brasil teve uma queda pesada no resultado e porque o BTG tem um payout muito baixo. Mas desses bancos que pagam mais dividendos, yields aqui todos superiores a 6%. Diante disso, como que eu posso dizer que a nossa bolsa está cara? O setor financeiro, que é um setor perene, paga altos dividendos no geral, muito resiliente na economia brasileira, bancos S1, bancão, sem correr risco demais. Você tem aí múltiplos com bom desconto histórico. Agora vamos comparar aqui empresas de energia elétrica. E aí eu vou pegar uma mistureba aqui. Eu nem vou colocar as transmissoras, porque elas estão claramente caras. Eu vou pegar aqui só algumas empresas do setor elétrico, mas para você ter uma ideia do que você tem hoje. CPFL Energia, vou pegar a CEMIG, né? Vou pegar a Engie, vou pegar a Axia Energia, ou seja, peguei aqui duas distribuidoras, não puras, mas principalmente distribuidoras, e duas geradoras, principalmente geradoras também. Está bom, vamos dar uma olhada, a gente já consegue ter uma boa noção aqui, já que eu não vou colocar nenhuma transmissora. Múltiplo PL, mais alto aqui da Axia, CPFL baixo, CEMIG também baixo, só que com perspectiva negativa, mas ainda assim está baixo. Da Engie, 10 vezes, é muito. Vamos pegar aqui o múltiplo EV/EBITDA, né? 11 aqui ainda está um pouco alto, aqui está bem baixo, 4,36, aqui está 6,25 e aqui está 7,9. O que é esse múltiplo EV/EBITDA? Ele é mais interessante aqui no caso dessas empresas que conseguem se endividar bastante, até para reduzir o custo de capital. Tá, mas a gente já consegue ter uma noção aqui que o único múltiplo que está acima de 12 vezes é da Axia. E aí pegando aqui a média histórica do PL só de empresas de utilidade pública, 14 vezes. Mudei aqui o período para 10 anos, 14 vezes. Então quer dizer, 5 anos, 13,72. Então onde que tá caro? Não tem tanto desconto assim igual o setor financeiro, mas onde que tá caro? Não tá. Então essa queda só tá abrindo oportunidades. Peguei aqui agora as empresas de saneamento. Aí você já consegue notar múltiplos mais elevados. Mas cuidado, essa esticada no múltiplo de Sanepar decorre do último resultado. Tem um vídeo específico para membros, dá uma olhada lá que é importante esse vídeo. Mas aqui a gente já consegue notar múltiplos mais altos. Então em saneamento tem escassez de empresa barata, com exceção da Sanepar. E eu expliquei naquele vídeo. Então aqui já ficou mais difícil, né? Ainda assim, Sabesp, a princípio, só que não paga bons dividendos, tá no múltiplo que tá abaixo da média histórica de empresas de utilidade pública, igual a gente viu, a 13, 14 vezes os lucros. Por último, né, Vivo e TIM é o que a gente tem de grandonas de tele. Múltiplo da Vivo quase 15, da TIM 10 vezes os lucros. E aí, será que é um múltiplo alto para esse setor? Ó, um setor que negocia 15 vezes. 16 vezes em 10 anos. Então, não temos um múltiplo alto aqui também. Portanto, com exceção, é o que os números estão mostrando, com exceção de saneamento básico, e aí quando eu falo exceção, ali é basicamente a Copasa, que foi por conta da pós-privatização, todos os demais setores perenes da economia brasileira estão com múltiplos abaixo da média histórica. Só que, de novo,
você não toma decisão só com base nisso. Você precisa corroborar o múltiplo com o preço-alvo ou o valor intrínseco das empresas. Você precisa corroborar isso, senão a sua decisão será mais frágil. Quanto mais elementos você une para a tomada de decisão, ela será mais robusta. Por isso que nós temos aqui a nossa planilha de valor intrínseco, que nós atualizamos recorrentemente, especialmente após resultados trimestrais das empresas. E a gente coloca aqui tanto o potencial de valorização quanto a margem de segurança. A gente fez separação recentemente para evitar uma confusão técnica, que era culpa minha, tá? Porque eu falava de maneira simplificada assim, margem de segurança. Mas existe uma distinção mais técnica entre potencial de valorização e margem de segurança. Você vai perceber aqui só o exemplo de Banco ABC, que o potencial de valorização seria 34. Eu tomo decisão com base nisso aqui, tá? Mas se você quiser ser ainda mais conservador, você vai de fato na margem de segurança. Por quê? A margem de segurança, como que eu calculo? Eu calculo basicamente da seguinte forma. Eu vou até colocar aqui, margem de segurança. Como é que a gente faz? A gente vai pegar o valor intrínseco, ou preço-alvo, menos o preço, que é a cotação na bolsa de valores, dividido pelo quê? Dividido pelo valor intrínseco. E aí vezes 100, porque é percentual. Essa é a margem de segurança. Já o potencial de valorização, que eu comumente falava como margem, mas assim, é só uma questão de simplificação. Mas vamos deixar um negócio mais técnico. Potencial de valorização é o VI dividido pelo preço. Aí menos 1, né? Tá, tem essa diferença. Aí dá aquelas duas formas percentuais ali. Coloquei os dois para acabar com essa confusão, né? Que eu estava gerando. Foi culpa minha, tá? E aqui está, né? Eu tomo mais decisão com base nisso do que múltiplo. Eu olho múltiplo, que é importante também, porque o mercado usa. Mas só múltiplo não basta. E essa planilha, onde que você encontra? Na minha área de membros. Lembrando que na área de membros, você conta aqui com vídeos exclusivos. Só você separar aqui só para membros, que você tem os vídeos exclusivos para membros e sobre diversos temas, até mesmo fundos imobiliários. Vez ou outra, eu trago temas relacionados a fundos imobiliários. E aqui em assinatura, é aqui em assinatura que você vê os conteúdos exclusivos. Tá aqui, ó, mais de 100 vídeos exclusivos, mais de 70 postagens exclusivas, onde eu posto operações que eu faço na minha carteira de investimento. Tem o link da minha carteira de investimento, ó, tanto acesso à planilha de valor intrínseco quanto a minha carteira de investimento. E eu trago vídeos da minha carteira de investimentos também. Abro a minha carteira, mostro o que eu estou fazendo, operação no home broker, trago a nota de corretagem, tudo lá, para não ficar só na falação. Sendo assim, torne-se membro do canal, pode cancelar a qualquer momento. Tem o botão Seja Membro aqui, é um valor irrisório e você tem acesso a todo esse conteúdo. E o melhor, se você gosta do meu trabalho, o YouTube vai começar a te recomendar muito mais vídeos aqui do Mirai e você não vai perder nenhum conteúdo. E claro, conteúdo que você não se interessa, você não vê. Mas eventualmente tem conteúdo que você se interessa e o YouTube não manda porque você não é membro. Então, se puder ajudar aqui o canal, tá em Seja Membro. No mais, fica evidente que hoje a bolsa está barata nos principais setores, nas principais empresas, são aquelas de menor risco operacional. Então hoje o risco com essa queda na bolsa de valores se tornou bem inferior do que o risco de se comprar a 200 mil pontos. Simples assim. E qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo.